Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, primeiro vídeo deste domingo e é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. E começa agora a contagem regressiva, pois a partir de hoje faltam 7 dias para a grande batalha de Itu. A final da Série B do Campeonato Brasileiro entre Vasco e Ituano, no estádio Novelli Júnior. Em caso de uma vitória do Ituano, o Vasco permanece na Série B do Campeonato Brasileiro. Em caso de um empate ou vitória do Vasco da Gama, o Gigante da Colina retorna à elite do nosso futebol. Um jogo muito difícil, e é um jogo, como eu venho falando para vocês nos meus últimos vídeos, que eu peço encarecidamente a toda a comissão técnica e a todo o departamento de futebol do Vasco. Levem homens, porque em guerra, em batalha, homens que vão, maduros e que realmente saibam o tamanho e a grandeza do Vasco e não se afrouxem, não se amedrontem diante do Ituano em São Paulo. A gente, é claro, vai falar sobre isso, vamos trazer mais detalhes dessa situação, vamos falar inclusive aí sobre posicionamento do treinador do Ituano, dos atletas aí do Clube Paulista que vão buscar a vitória domingo em Itu, vão de fato querendo conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro em cima do Vasco e falar sobre Flamengo, pois não tem como a gente tampar, colocar um tampão no nosso rosto, nos nossos olhos, diante de toda essa situação que acontece. Pois enquanto o Vasco hoje vive o pior momento da sua história, o Flamengo hoje vive o melhor momento dela. Mas enfim, antes de começar, é claro, como a gente sempre faz aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva, deixe também o seu like, seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo. A gente quer muito chegar aos 72 mil inscritos. Esta é a nova meta do canal e precisamos, é claro, da sua ajuda. Então aqui embaixo já se inscreva aí e compartilhe nosso conteúdo. E é claro, aqui embaixo nos comentários, deixa aí a sua opinião. Você está confiante para essa partida do próximo domingo? Nesta contagem regressiva de 7 dias, você acha que o Vasco vai conseguir se preparar o suficiente para buscar a vitória em Itu? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Mas vamos que vamos, né, rapaziada? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E eu quero iniciar aqui falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Pois ontem tivemos aí a última partida dessa 37ª rodada. A Chape entrou em campo contra a equipe do Náutico e venceu pelo placar de 1-0. E agora, matematicamente, a Chapecoense não tem mais chance de cair à Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, a 37ª rodada termina com Cruzeiro classificado, de volta à elite do futebol brasileiro. Grêmio também classificado, de volta à Série A. E Bahia, Vasco, Ituano e Sport, os 4 brigam por estas 2 vagas no G4 da Série B. Em caso de uma vitória do Vasco, o Vasco sobe à Série A. Em caso de uma vitória do Bahia sobre a equipe do CRB, o Bahia também sobe. Porém, em caso de uma derrota tanto do Bahia quanto do Vasco e uma vitória tanto do Sport quanto do Ituano, quem sobe à Série A é Bahia, é Ituano e Sport. E quem fica é Vasco e Bahia. Esta é uma situação que, é claro, preocupa a todos. Uma situação que não deixa nenhum torcedor vascaíno confortável diante de tudo que aconteceu lá na última quinta-feira em São Januário. Não é pelo Ituano em si, porque volto a repetir o que eu venho falando a todos vocês, torcedores vascaínos, e o que eu falei para vocês no meu Acorda Vascão de ontem, e vou falar durante toda a semana. Posso ser taxado de maluco no final de tudo, posso ser realmente zoado, ou vou manter a convicção na minha palavra, de que o Ituano é o Ituano, e o Clube de Regatas Vasco da Gama é o Vasco. O Vasco não pode ter medo de ir a Itu e conquistar um empate. O Ituano tem que ter medo de jogar em casa contra o Vasco da Gama e ter que conquistar os 3 pontos. Esses valores estão se invertendo de uma maneira que não podem ser invertidos. Invertidos mesmo. O Vasco tem um elenco limitado, o Vasco tem um elenco fraco, mas o Ituano também tem um elenco limitado e um elenco fraco. Se o Vasco é fraco, o Ituano é tão fraco quanto. Se o Vasco é um time que não tem capacidade para subir a Série A, o Ituano também é um time que não tem capacidade para subir a Série A.
se tivesse esta capacidade, já estaria no G4 da Série B. Então a gente fica receoso, a gente fica na expectativa, mas vamos tentar colocar na nossa cabeça: o Clube de Regatas Vasco da Gama é o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Ituano é o Ituano. E a gente, é claro, devido a isso, se preocupa. O Vasco também, mesmo diante de toda essa situação. E por isso vai preparar algo especial. A gente teve informação aí nesta tarde e noite de sábado que a diretoria não descarta a possibilidade de levar os jogadores para o interior de São Paulo nestes próximos dias. O Vasco, neste último sábado, ontem, treinou no CT Moacir Barbosa, no Rio de Janeiro normal, como está aparecendo aí nas imagens para vocês. Houve treino no CT Moacir Barbosa, um treino com a participação de todos os atletas. Todos foram a campo treinar, tanto aqueles que entraram em campo, quanto aqueles que iniciaram a partida contra o Sampaio Corrêa. E o Vasco terá ainda hoje, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Contando com domingo, 7 dias de preparação para enfrentar o Ituano. E por isso o Vasco não descarta esta possibilidade de chegar a uma cidade ao interior de São Paulo com certa antecedência e ir lá se preparar, se recuperar essa autoestima que hoje está abalada pela derrota para o Sampaio Corrêa. O elenco Cruz Maltino, em determinado momento, apagou durante o jogo. E após a partida, o emocional foi completamente abalado. Jogadores saíram chorando, que demonstra que o Vasco vai chegar, de certa forma, se não tiver um conserto, muito abalado psicologicamente para enfrentar o Ituano. E isso que preocupa todos nós, torcedores vascaínos. Então o psicológico do elenco vai ser um ponto muito focado por parte do departamento de futebol. O abalo dessa última derrota é um fator preocupante. E teme-se, sim, que o elenco não conquiste novamente uma moral. E essa moral não seja reestabelecida dentro do Vasco e afete realmente muito forte no desempenho da equipe neste próximo domingo. Então, esses próximos dias serão de foco total. Foco em treinar, foco em melhorar a parte técnica, foco em melhorar a parte física, mas principalmente foco em recuperar o emocional abalado, que hoje se encontra e está completamente instaurado dentro do Gigante da Colina. Enquanto o Vasco está com esse emocional abalado, o Ituano, muito pelo contrário, está com o emocional muito exaltado. O Ituano chega com moral para a final, para essa não final literal de torneio mata-mata, mas uma final de Campeonato Brasileiro, uma final que quem vencer sobe. Essa é a grande realidade. O Vasco tem a vantagem do empate. E diante disso, 2 atletas do Ituano se posicionaram. O ex-Vasco Lucas Siqueira, que hoje é o capitão da equipe de Itu, e o lateral esquerdo Roberto. Os dois falaram sobre a partida do próximo domingo e deixaram bem claro que o Ituano vai buscar a vitória contra o Vasco da Gama. Vamos comemorar hoje, depois é o jogo mesmo da vida, é o jogo que vamos com tudo para cima do Vasco, porque a gente quer muito esse acesso aí e espero que a gente consiga. Foi uma grande honra para mim vestir a camisa do Vasco, foi um privilégio, uma conquista gigante na minha carreira, mas hoje eu defendo as cores do Ituano. Temos uma grande decisão de acesso, e a gente está muito preparado mentalmente e taticamente também para essa partida, que para nós é surreal se a gente conquistar mesmo esse acesso. A gente tem tudo para conquistar, estamos na briga. Então, de fato, o que a confiança não faz em um time, e o Ituano vai bastante confiante para enfrentar o Vasco neste próximo domingo. O que mais impressiona, na minha opinião, sim, também se tratando de Ituano, e é por isso que eu falo que se o elenco do Vasco é fraco, o Ituano também é fraco, e a gente não tem medo do Ituano em si, mas do emocional, do desempenho do elenco Cruz Maltino, mas eu vou fazer o máximo e me esforçar para apoiar esse elenco, porque é ele que a gente tem nesse momento, e é nele que a gente tem que confiar para conquistar o acesso. E sobre Ituano, né? O porquê eu falo isso? Pois hoje um dos grandes destaques da equipe do Ituano é o Vinícius Paiva. Sim, Vinícius Paiva, que foi aí o titular da Copa São Paulo de Futebol Júnior do Vasco nesta temporada, no início de 2022, e não teve espaço no Vasco. Ele foi dispensado praticamente pelo Gigante da Colina, tem contrato com o Vasco até dezembro de 2024 e assinou um empréstimo com o Clube Paulista até o final desta temporada. O Vinícius Paiva novamente participou, né,
da última vitória contra o Londrina pelo placar de 2-0. O primeiro gol foi uma assistência do Vinícius Paiva, que vem jogando muita bola por lá. E contra o Sampaio Corrêa, na penúltima rodada, o Ituano enfrentou o Londrina na última e o Sampaio na penúltima, o Vinícius Paiva fez o gol que deu a vitória ao Ituano nos minutos finais da partida. Então vem sendo uma peça importante. Para vocês terem noção, ele atuou em 10 vezes, marcou um gol e deu 3 assistências. Então é hoje um jogador fundamental. E para jogar contra o Vasco, o Ituano terá que pagar R$1 milhão ao Gigante da Colina para que possa ser liberado a atuação do atacante. Esta é a situação. A gente não sabe como o Ituano irá se posicionar, mas é um jogador que foi titular na última partida, é uma peça fundamental para a equipe de Itu. E aí é por isso que eu falo, um jogador que foi dispensado pelo Vasco, hoje é um dos grandes destaques da equipe que pode tirar o acesso do Gigante da Colina. O Ituano em si não tem um elenco melhor que o Vasco, gente. Não tem. O grande problema para domingo será o emocional. Inclusive sobre isso, o técnico do Ituano, Carlos Pimentel, vem fazendo um trabalho muito bom à frente do Gigante, aliás, à frente do Ituano, o Galo aí, como é conhecido, Galo de Itu, falou sobre essa partida do próximo domingo. E deixou bem claro que o Vasco é grande, para não ter essa dúvida, que hoje o Ituano vai para uma final, mas praticamente durante a coletiva jogou a responsabilidade para cima do Vasco sobre o acesso, que a obrigação de subir é do Vasco. O Ituano vai com esse objetivo, mas a pressão está completamente voltada para o Gigante da Colina. Uma hora que saiu o terceiro do gol do Sampaio, houve, lógico, uma celebração, cada um no seu quarto, mas todo mundo em uníssono, né? Só que o que eu disse para eles na preleção, o nosso jogo era Londrina, não era Vasco. De nada adiantaria ter a chance e o controle novamente da possibilidade do acesso, só depender de nós mesmos, se hoje a gente não ganhasse. Ficaria mais ainda um gostinho de, poxa, tudo aconteceu e não fizemos a nossa parte. Mas a quarta etapa do sonho é a final. Nós temos uma final. Quem disse que campeonato de ponto corrida não tem final? Tem. Quanto à sua pergunta, o Vasco é grande. O Vasco é o grande. Não tenha dúvida disso. Só que aqui eu olho para o meu torcedor e eu conclamo o meu torcedor. A gente tem que lotar o Novelli Júnior. Porque o hino do Ituano já fala que é um gigante guerreiro quando ele tem o apoio da sua torcida. Então agora é hora da gente encher o Novelli Júnior e nivelar a força. Um grande com um gigante. É nivelar contra um gigante. É assim que ele encerrou a primeira parte dessa entrevista coletiva. Então, é nivelar contra o gigante. É uma batalha. Será a batalha de Itu. Volto a repetir, quero muito ir a essa partida. Vou fazer o máximo possível para conseguir ir a Itu neste próximo domingo. Vai ser difícil, principalmente pelas limitações financeiras que hoje eu tenho, mas vamos esforçar. Se você é um vascaíno, se você tem uma empresa aí de turismo, não sei, e queira patrocinar o meu canal para a saída, me chama lá na outra rede social, tá com o link aqui na descrição. A gente pode trocar uma ideia e conversar sobre isso. Vasco precisa da vitória, será uma batalha, e a gente torce para que o nosso Gigante da Colina conquiste esses 3 pontos, ou apenas um empate, e retorne à elite do futebol brasileiro. Para finalizar o vídeo, a gente não pode tampar os olhos sobre isso. Ontem o Flamengo foi campeão da Copa Conmebol Libertadores. O maior rival do Clube de Regatas Vasco da Gama hoje vive o melhor momento de sua história. Enquanto isso, o Vasco vive o pior momento da sua história. E eu, como torcedor vascaíno, gente, não posso me ausentar sobre isso. Eu não posso simplesmente colocar um tapa-olho nos meus olhos e fingir que nada aconteceu nesta tarde de sábado. Aconteceu. O torcedor vascaíno se frustrou, o torcedor vascaíno ficou chato, e o torcedor vascaíno viu o maior rival de sua história, que o Flamengo é o maior rival do Vasco, e o Vasco é o maior rival do Flamengo. Até por isso, eles estão mais preocupados, e acredito que estavam mais preocupados com o jogo de domingo entre Vasco e Ituano e a possibilidade do Vasco permanecer na Série B do que a final própria da Copa Conmebol Libertadores, o que demonstra que, de fato, o Vasco é o maior rival ainda do Flamengo, mesmo diante de 22 anos parados, é que, enquanto eles andam, enquanto eles caminham, o Vasco para, o Vasco retrocede. Isso vem acontecendo nos últimos 22 anos, gente. O Flamengo vai, o Flamengo vai, o Flamengo vai, e o Vasco só trava. O Vasco está parado, sem andar em sua história. São 22 anos. O Flamengo hoje é tricampeão da Libertadores. E a última grande conquista internacional do Vasco
foi no ano de 1998. Ano que vem completam 25 anos, um quarto de um século que o Vasco não conquista um grande título. É muito tempo para um clube do tamanho do nosso Vasco da Gama. O Flamengo construiu. O Flamengo de 2010, o rival do Vasco da Gama de 2010 até hoje, construiu. E hoje está aí, ó, plantando. A conta chega. E a conta está chegando de maneira positiva para eles. E o Vasco destruiu. Nos últimos 22 anos, o Vasco destruiu. Destruiu seu patrimônio, destruiu a sua história, destruiu seu torcedor. E a conta chega. Se para eles está chegando de uma maneira positiva porque eles construíram certo, para o Vasco está chegando de uma maneira negativa. Porque o Vasco destruiu ou construiu de uma maneira completamente errada. Más gestões, más diretorias e um desrespeito tremendo com o torcedor vascaíno. A conta chega, e chegou. 12 anos na Série B, o pior momento da nossa história, e a gente vê o rival subindo. E é por isso que a gente tem que ter esperança com a 777. Hoje é a grande esperança do torcedor vascaíno. Mas para isso, o Vasco precisa subir. E para isso, no ano que vem, a gente vai apoiar. O elenco é fraco, a gente não quer ver ninguém no ano que vem desse elenco aí. É claro, poucos jogadores sobram, mas o Vasco precisa subir. Para subir, precisa deles. Para que a gente possa, quem sabe, daqui a alguns anos, também comemorar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, porque o Vasco é isso. O Vasco não é viver sem títulos, muito pelo contrário. A nossa história vai a outro caminho do que não comemorar. A nossa história é de comemorar títulos, é de comemorar conquistas, é de comemorar e levar alegrias ao torcedor. Hoje, infelizmente, algo que o nosso gigante da colina não está fazendo. Rapaziada, eu vou ficar por aqui. Este foi o Acorda Vascão e, é claro, conto aí com seu like, conto com seu apoio e conto principalmente com a sua inscrição. Ajude o nosso canal, ajude o nosso crescimento. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Se inscrevam, compartilhem e, é claro, saudações vascaínas.